Saudações fraternas, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 53 com o tema Sementeiras e Ceifas. Quem vai fazer o estudo para nós é o nosso amigo Carlos Henrique. É com você, Carlos. Olá, queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 53 com o tema Sementeiras e Ceifas. Eu sou Carlos Henrique e farei o estudo com vocês. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí, o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 18 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Queridos irmãos que acompanham o canal Jesus por Emmanuel, estudamos a doutrina espírita e encontramos inúmeros testemunhos de processos de resgates dolorosos. Poderemos, por exemplo, citar alguns desses, como o do senador romano Públio Lentulus, usando a sementeira do orgulho, da prepotência, posteriormente reencarnando como Nestório, na condição de escravizado. Para aqueles que ainda não conhecem as obras, recomendamos a leitura dos livros Há 2000 anos e 50 anos depois, ambos ditados pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. No caso de André Luiz, as dores se fizeram mais fortes após o seu desencarne, até começar a amenizar logo após seu resgate e conduzido para a colônia espiritual chamada Nosso Lar. Mas há um detalhe que nos chama a atenção. É que o nosso amigo André só encontra a paz interior trabalhando no serviço de auxílio aos outros sofredores, fazendo a tarefa que Emmanuel se refere aqui na lição de hoje, onde o benfeitor diz: se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao sistema de sementeiras na corrupção e ceifas na decadência.
Sabemos também que André ainda conservava muito apego àquela sua existência física como médico e à sua família, principalmente. A partir do segundo livro, Os Mensageiros, em seu primeiro capítulo, intitulado Renovação, título bem sugestivo, hein? Não é? Ele aí sim começa o processo de desapego. E o que podemos falar acerca de Ivone do Amaral Pereira? Sua obra mais famosa e, por que não dizer, mais importante para todos nós, pois trata-se do testemunho de um espírito que caiu nas armadilhas do suicídio e, através da mediunidade da nossa irmã, ele mostra os quadros dolorosos da ação infeliz, até se preparar por longo tempo para uma nova reencarnação. Nossa irmã Ivone reencarna na condição de médium para justamente realizar sua reeducação perante as leis divinas, por ter saído de sua anterior existência, também através do suicídio. E enquanto, meus irmãos, somos intuídos na escrita dessas reflexões, veio a lembrança de Jerônimo Mendonça, que no auge de sua vitalidade física foi acometido por enfermidades que paralisaram quase por completo seus movimentos, ficando apenas o mínimo para continuar conosco aqui por certo tempo, mas o suficiente para testemunharmos o exemplo de verdadeiro cristão. E que exemplo bem impactante e inesquecível é o caso do Senhor Letil, que encontraremos no livro O Céu e o Inferno, em seu 8º capítulo das Expiações Terrestres. Essa lição, temos plena certeza que foi orientação dos benfeitores para iluminar um pouco mais nossas experiências na atual existência física, fortalecendo nossa certeza na imortalidade da alma e na perfeita justiça do Pai Celestial. Vamos à lição? Esse industrial, que residiu nos arredores de Paris, morreu em abril de 1864 de modo horroroso. Incendiando-se uma caldeira de verniz fervente, foi num abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria candente, pelo que logo compreendeu ele que estava perdido. Achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se a seu domicílio, a distância de mais ou menos 300 metros. Quando lhe puderam prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu 12 horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo os seus negócios com perfeita lucidez. Em toda a cruel agonia, não lhe ouviram um só gemido, um só queixume, e morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado de todos os que o conheciam. Também acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas. E assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito, em nada lhe abalaram a crença. Em certos casos, a confiança no que os espíritos lhe diziam ia até a ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris, a 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte, e ainda sobre a impressão da cena terrível que o vitimou, deu a seguinte comunicação: profunda tristeza me acabrunha. Aterrado
ainda pela minha trágica morte. Julgo-me sob os ferros de um algoz. Quanto sofri! Oh, quanto sofri! Estou trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. Agonia de 12 horas, essa que padeceste, ó espírito culpado. Mas ele a sofreu sem murmurações e por isso vai receber de Deus o seu perdão. Esposa minha, muito amada, não chore, que em breve estas dores se acalmarão. Eu não mais sofro na realidade. Auxilia-me muito a noção do Espiritismo e agora vejo que, sem essa consoladora crença, teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Há, porém, um Espírito Consolador que não me deixa, desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava, e já o tinha ao meu lado. Parecia-me ser um reflexo das minhas dores a produzir em mim vertigens que me fizessem ver fantasmas. Mas não, era o meu anjo de guarda que, silencioso e mudamente, me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse-me ele: vem, filho meu, torna a ver o dia. Então, respirei mais livremente, julgando-me livre de medonho pesadelo. Perguntei pela esposa e ele me disse: estão todos na terra, e tu, filho, estás entre nós. Eu procurava o lar, onde, sempre em companhia do anjo, vi todos banhados de pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação outrora pacífica. Não pude mais, por mais tempo, tolerar o espetáculo e, comovidíssimo, disse ao meu guia: ó, meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, respondeu-me, e procuremos repouso. Daí para cá, tenho sofrido menos. E se não tivesse visto inconsoláveis a esposa e os filhos, e triste os amigos, seria quase feliz. O meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive. E eu, a fim de vos instruir, vou contá-la para vós. Vai para 2 séculos, mandei queimar uma criança, inocente, como se pode ser na sua idade 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco. Oh, quanto és grande, justiça divina! A ti submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate. E ainda bem que tive força para manter o compromisso. Não murmurei, e vós me perdoastes. Ó Deus! Quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente? Essa lembrança é que me faz sofrer. É mister, portanto, que ela me perdoe. Ó vós, adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os males pela ignorância do passado. Ó irmãos meus, bendizei antes o Pai, porque se essa lembrança vos acompanhasse à terra, não mais haveria aí repouso em vossos corações. Como poderias vós, constantemente assediados pela vergonha, pelo remorso, fruir um só momento de paz? O esquecimento aí é um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Mas alguns dias, e como recompensa à resignação com que suportei as minhas dores, Deus
me concederá o esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me o meu bom anjo. O caráter do Senhor Letio na última encarnação prova quanto o seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que teve seria o resultado do arrependimento, como das boas resoluções previamente tomadas. Mas isso por si só não bastava. Era preciso coroar essas resoluções comum à grande expiação. Era mister que suportasse como homem o suplício a outrem infligido e mais ainda, a resignação que, felizmente, não o abandonou nessa terrível contingência. Naturalmente, o conhecimento do Espiritismo contribuiu grandemente para sustentar-lhe a fé. A coragem oriunda da esperança de um futuro. Ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submeteu-se a elas resignado, dizendo: Deus é justo, logo é porque as mereci. Agradecemos ao nosso amigo Carlos Henrique pelas reflexões do capítulo 53, que traz o tema Sementeiras e Ceifas. Nós plantamos todos os dias. É da lei. É da lei. E esse plantio também nos obriga a colher. Nós temos que ter cuidado o que estamos plantando, se é joio, se é trigo. O que estamos fazendo? Porque um dia nós temos que colher o que plantamos. Portanto, vamos plantar coisas boas, vamos plantar amor, paz, esperança, fé, paciência. Vamos plantar coisas boas, que com certeza colhemos, temos uma colheita primorosa e maravilhosa. Agradecemos mais uma vez o nosso amigo Carlos Henrique e pedimos a Jesus que derrame muita paz e bênçãos na vida de todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e divulgar a doutrina espírita. E conheça todos os nossos trabalhos. Paz no coração de todos. Até a próxima.